Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, abençoados, graça e paz, família da fé, povo amado de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão aqui pelo nosso canal, tá bom? Deixa teu like, se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sino das notificações. Eu quero falar sobre esse assunto, conselhos cristãos ou conselho cristão. A palavra de Deus, embora dentro dos seus respectivos contextos, ela tenha um endereço certo, um endereço exato, ela é uma palavra que serve em todo o tempo de inspiração, que traz transformação, que traz renovação. Então, assim, mesmo se você não acreditasse em Deus, ou mesmo se você não acreditar em Deus, a Bíblia, o Evangelho, tem conselhos positivos para você. Mesmo se você se denominar ateísta, né? Mesmo se você disser assim, não, eu faço parte da religião A, B ou C, a palavra, a Bíblia, o Evangelho, mesmo como uma literatura, se você examinar com atenção, ela vai trazer conselhos, né, que vai beneficiar a sua vida, que vai ajudar você nos seus relacionamentos, na sua família, no seu trabalho. Então, queridos, como é importante você entender isso, para que você venha viver esta mensagem, não apenas no sentido religioso. O que acontece? Enquanto muitos evangélicos cristãos estão preocupados em viver a Bíblia religiosamente, eles estão deixando de viver a palavra de Deus, ou a Bíblia, o Evangelho, de uma forma simples, de uma forma que traz mudança, de uma forma que venha te aconselhar, que venha te inspirar. Um exemplo, quando alguém está passando por um problema, e ele vai em busca da terapia, da psicologia, ele vai atrás de algum tipo de tratamento que venha trazer benefício à sua saúde mental, ele vai praticar uma atividade física, ele vai ler um bom livro. Então, qual o objetivo dele? É melhorar a qualidade de vida dele. Então, se você pega a palavra, o Evangelho, e em uma leitura, suave, uma leitura não com compromisso religioso, mas com comprometimento com você mesmo e essa palavra, você encontrará também descanso, um equilíbrio, uma paz de espírito, desde que você consiga interpretá-la de uma maneira simples, objetiva e não religiosa. Porque quando entra a religião, aí vai entrar o medo, vai entrar a opressão, vai entrar a manipulação dos homens, e aí complica tudo, tá bom? Então, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 14, Paulo estava exortando ali a igreja, instruindo a igreja acerca de diversas situações. E ele disse assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, amparai os fracos e sejais pacientes, longânimos para com todos. Olha que coisa interessante. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, uns para com os outros e para com todos.
E aí ele diz assim, ó, regozijai-vos, alegrai-vos sempre. E no 17 ele diz, orai sem cessar. Então, observe que o conselho que Paulo estava dando ali para a igreja de Tessalônica é um conselho que quando você lê hoje, você traz para o teu contexto. Né? Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam admoestar, exortar os insubordinados. Eu preciso, claro, primeiramente ter credibilidade moral para corrigir alguém. Mas uma vez que eu busco praticar a verdade, a justiça, e eu tenho essa moral, e eu transmito isso para as pessoas, eu vou ter autoridade para admoestar os insubordinados. Instruir, olha, não é assim não, você está fazendo errado, olha, vá por aqui, é melhor. Ou seja, trazer um bom conselho para alguém. Trazer, sabe, uma exortação para alguém. Olha, se você vai conversar com uma pessoa, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, idosas. Se você vai conversar com uma pessoa idosa e aquela pessoa, ela te dá uma lição de moral, uma lição de vida, ela te dá um exemplo de vida, e ela é um exemplo, naturalmente você acaba se constrangindo, né, por aquela situação. Aquela repreensão, aquela exortação, aquela admoestação de alguém que sabe, que tem credibilidade, que tem moral, alguém que tem a honra, aquilo vai te tocar de uma forma positiva. Por quê? Porque você vai olhar para aquela figura, para aquela pessoa e vai dizer, não, realmente aquela pessoa está certa. Agora, se aquela pessoa que quer te aconselhar, que quer te exortar, ela não tem credibilidade, ela não tem moral, sabe? É um sujo falando do mal lavado, então você não vai. Quem é você, né? Quem é você para me aconselhar? Quem é você para me dar lição de moral? Qual o exemplo que você dá? Entendeu, abençoados? Então, a gente vê hoje isso muito acontecendo no meio religioso, no meio político, né? As pessoas se levantam, eu sou autoridade de Deus, porque eu sou homem de Deus, porque eu sou profeta. Quando você olha para a vida dessas pessoas, desses pastores, picaretas, mentirosos, envolvidos com falcatruas, envolvidos com coisas erradas, adúlteros, prostitutos, aí usando da Bíblia, porque eu sou um homem de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Quem são essas pessoas? Você não vai dar crédito a essas pessoas. Aí você vê políticos, né? Porque eu quero mudar, eu quero mudança, eu quero transformar, eu quero... Mas eles mesmos não mudam. É um corrupto falando do corrupto, é o sujo falando do mal lavado, sabe? Todos caminhando atrás dos seus próprios benefícios, atrás dos seus próprios caminhos. Então, você não sabe em quem confiar, você não consegue, sabe, acreditar mais. Então, conselhos cristãos, conselhos da palavra de Deus, tem que vir de alguém que tenha de fato um respaldo. Não é que eu sou perfeito, que eu seja perfeito, que você seja perfeito. Mas se nós nos propomos a falar do Evangelho, nos propomos a falar de Cristo, nos propomos a falar da graça, nós precisamos nos colocar como exemplo. Sabe? As crianças, elas estão nos observando. Os jovens estão nos observando. Os mais velhos também estão nos observando. Qual o legado que nós temos deixado? Ou que nós estamos construindo para deixar? Quais os conselhos nós temos dado? Então, e isso não pode ser algo forçado, eu vou forçar, porque aí é hipocrisia. Eu vou parecer que sou uma coisa que não sou. Aí não flui, meu irmão. Aí você vai ver muita gente que até tenta, insiste, se esforça para representar bem, mas depois a máscara cai.
Por quê? Porque é de mentira, não é de verdade. Mas quando você é de verdade, quando você é honesto, quando você é justo, quando você procura andar corretamente, quando você procura ser verdadeiro, sabe? As pessoas estão te vendo. Você terá credibilidade, você terá moral. Eu estava um outro dia aqui fazendo minha atividade aqui na academia, né? na minha garagem. E os meninos estavam chegando, e eu trabalho com os meninos também, criança, né, que treinam comigo. E eu ensino, né? E os pais amam, né? Me agradecem e tal. Obrigado, professor, porque você, além de professor de boxe, você dá uns conselhos também. E esses conselhos são bons para os nossos filhos, né? Então, ali eu puxo na orelha, ensinando algumas questões, até na questão de higiene pessoal, né? Olha, cortem as unhas, tome seus banhos, quero todo mundo aqui tomado banho, tal, respeite seus pais, senão eles vão tirar vocês da escola, estudem, né? Isso aqui é um esporte, é um lazer, mas você precisa estudar, você precisa tirar boas notas. Então, eu estou sempre assim puxando para esse lado também, porque queira quer não, nós somos educadores, né? E naturalmente os pais também sabem que eu sou cristão, sabe? E sempre agradecendo, sempre... Por quê? Porque eles veem, eles confiam no meu trabalho. Eles respeitam minhas pessoas. Outro dia eu fiquei até emocionado aqui, eu não sabia. Fui em uma rua aqui, tem um dono de um restaurante aqui. E ele passou aqui outro dia, eu estava dando aula, né? E ele ficou assim assistindo a aula, vendo eu dando aula, depois ele saiu. E aí quando eu fui para um supermercado aqui próximo, aí ele foi entrando na padaria, se não me engano, na padaria. E aí eu fui saindo, ele foi entrando e ele, rapaz, eu sou seu fã, eu admiro o seu trabalho. Aí o pessoal ficou me olhando assim, né? Eu falei, obrigado aí pela consideração. Mas por quê? Porque ele viu o nosso trabalho. Então ele já passou a me observar, a me conhecer. Então, assim como um cristão, assim como um esportista, assim como um educador, como um professor, enfim, como um vizinho, como um amigo, as pessoas estão sempre ali. Como um profissional, seja a área que for, as pessoas estão te observando, né? E o tempo todo. Nós estamos sendo avaliados pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, o tempo todo. Então, estes conselhos, né, exortar, admoestar, ensinar, consolar, ser longânimo, ser paciente, sabe? Agir, sabe? A minha esposa, ela fala sempre isso, porque eu gosto muito de, no trânsito, exercer isso, sabe? Dar prioridade às pessoas passarem lá na faixa, não ficar brigando por espaço, sabe? Às vezes parar um pouco, reduzir a velocidade para as pessoas que estão saindo de outra via, seguir seu fluxo. Então, assim, são coisas que você se sente bem fazendo e você vai naturalmente fazer bem a outras pessoas. E as pessoas agradecem, as pessoas, sabe, às vezes a vida é tão corrida, as pessoas não querem, entre aspas, perder para ninguém. Parece que a vida é uma disputa diária, sabe? E quando você cede um lugar para outro, quando você cede espaço para o outro que não está acostumado com aquilo, ele é tomado de surpresa. Ele é pego por surpresa e eles agradecem, né? As pessoas agradecem por você agir dessa forma. Isso também é viver o Evangelho na prática, sabe? É você aprender a palavra de Deus e ir exercendo isso na sua vida, né? no seu natural. E ainda falando aqui da escola, outro dia, ainda aconselhando esses meninos, né? Um jovem, a nossa rua é bem tranquila, mas um jovem estava empinando moto, né? Fazendo o famoso grau. Isso na hora do que eu estava dando aula. E os meninos estavam chegando, as crianças chegando com bicicleta, e esse jovem passando, empinando moto, não sei o quê. E ele não é daqui da rua. E eu falei, rapaz, eu tô com criança aqui, eu tô trabalhando aqui, os meninos estão entrando aqui, por favor, não faça isso aqui não, tal. E ele olhou assim, a princípio eu pensei que ele ia resistir, mas ele olhou, tal e tal, pegou a moto dele e foi embora. Então, assim, a gente precisa ser exemplo, ser modelo, sabe? Ser uma referência.
Isso não estou me referindo apenas no sentido do Evangelho, bem como eu disse, se você acredita na Bíblia, em Deus ou não. Isso são conselhos que você aprende para a vida. E isso não tem preço, porque são riquezas que vai estar em você, vai estar no teu coração, tá bom? Paulo também, agora aconselhando, né, os cristãos, em Efésios capítulo 5, Paulo disse assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha o andar, olha o proceder. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E aí ele vai trazendo esses conselhos. Conselhos para aqueles que dizem que são de Deus. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vocês, como convém a santos, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes, coisas que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, nenhum impuro, que é avarento, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha quanto conselho! Versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, em outro tempo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vocês devem andar como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E no 11 ele dá uma palavra que é interessantíssima. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-a. Vocês têm que condenar essas coisas. Não se associem a isso. Não ande de mão dadas com as obras das trevas. Paulo disse aos Romanos, 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, com esse sistema, com este século. Não vos associeis a essas coisas infrutuosas, mas seja renovado. Receba a renovação na tua mente, no teu entendimento, para que você venha viver, receber, andar segundo os preceitos de Cristo, para que você venha de fato viver a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Tá bom? Pense nisso. Vamos que vamos. Já deixou o like? Já se inscreveu? Compartilha aí agora. Graça e paz e até o próximo encontro. Tchau, tchau.